Hoje nós vamos apresentar o nosso quinto encontro. Nosso tema: Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Contextualizando, nós, professores, nós, alunos cursistas, estamos dentro de um contexto de formação de um curso de psicanálise. As primeiras aulas, acredito que nós tenhamos um bloco de 17 aulas voltadas para uma introdução que tem a pretensão de sensibilização. É importante que nós conheçamos o nosso contexto para nos darmos conta de por onde vamos caminhar. Hoje é o dia de refletirmos sobre a psicologia da educação e da aprendizagem. A grande questão: como aprendemos ao longo da vida? Este será o nosso exercício, será a nossa pauta, para que vocês se orientem. Eu farei o encontro de hoje em blocos. Apresento a vocês então o nosso roteiro de hoje. Num primeiro momento, vamos ter acesso a um mapa mental, a um diagrama, onde nós teremos uma visão do conjunto da psicologia da educação. A partir do momento do nosso conhecimento desse diagrama, desse mapa mental, nós vamos avançar. Apresentarei a vocês algumas técnicas. Nós vamos utilizá-las hoje. Depois, num terceiro momento, faremos alguns exercícios de ressignificação da nossa trajetória em aprendizagem, do ensino-aprendizagem famoso, o binômio. Vamos comentar um pouco das correntes educacionais que certamente nós experimentamos ao longo de nossa vida, não importa a nossa idade, mas nós poderemos buscar na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, pós-graduação, formação continuada. Nós vamos buscar e aguçar a nossa memória, no sentido de conectar pontos, ressignificar a nossa história de aprendizagem. Por que eu estou fazendo isso? Porque é importante que cada um possa descobrir qual é o melhor caminho. Vocês vão se recordar daquela imagem folclórica: quem sobe na árvore? E nós tínhamos uma diversidade de bichos, cada bicho com sua competência e habilidade. Quem sobe na árvore? Certamente o macaco teria uma facilidade enorme diante do elefante, diante do peixe, diante do leão. Então é importante que nós saibamos como cada um de nós aprende, está aprendendo ao longo da existência. Vamos partir do princípio da nossa originalidade. Cada um é cada um na sua singularidade, cada um na sua subjetividade, cada um na sua competência e habilidade. Fizemos também, o conceito de competência, que é um conjunto de habilidades, e habilidades que são qualidades em atividades em que nós nos diferenciamos dos outros. Eu digo muito, porque sei que eu jogo bem futebol. Porque quando eu entro num campo e me comparo com os outros, eu tenho essa facilidade de ser um bom esportista com futebol de campo, futebol de salão. Não tenho a mesma habilidade em vôlei, mesma habilidade em basquete, a mesma habilidade na natação. Sei do básico, mas do futebol eu
atingir uma excelência. Porque sei, porque quando eu me comparo com os outros, eu me dou conta da minha facilidade. Perfeito? Então, como nós aprendemos ao longo da nossa existência? Muito importante que a gente possa conhecer o nosso processo. Eu, que estive muitos anos no campo da educação, sempre trabalhava com os alunos a seguinte questão: quando eu me dava conta de alguma habilidade musical, artística, teatral, eletrônica, mecânica, quando eu me dava conta dessas habilidades nos educandos, sempre elaborava a pergunta: aonde você aprendeu a fazer isso muito bem? Curiosamente, muitos me diziam: João, não foi aqui na escola, não foi aqui no colégio. Pense nisso. Veja suas habilidades, aquelas habilidades que você tem e que diferencia dos outros: saber desenhar, saber cantar com uma voz melodiosa e afinada, saber tocar algum instrumento, saber desmontar ou montar um equipamento eletrônico, dominar a arte da pintura, dominar artes no esporte. Veja e analise as habilidades que fazem parte da sua vida. Sempre disse como educador e digo agora como psicanalista. Nós precisamos, cada dia, todos os dias, alimentar a nossa autoestima. Ela se alimenta diariamente. Recentemente, nos bons dias, mensagens psicanalíticas que eu repasso a um público que me segue, dizia justamente disso. Quando eu acordo ou quando eu me recolho para o meu descanso noturno, eu posso ter 5 minutos memória do que fiz ao longo do dia e no início do dia, uma projeção do que farei ao longo do dia. E devo sempre catalisar as energias, os desejos, as vontades, de um modo afirmativo. Por que é importante? Porque estou carregando abastecendo a minha autoestima, para que ela me conduza ao longo do dia. Então, voltando à nossa ideia, é importante que eu saiba das minhas habilidades, que eu me conheça. Então, faremos exercícios para rememorar, para fazer uma retrospectiva. Um outro ponto que nós vamos comentar, eu já dizia, as correntes educacionais. Certamente experimentamos ou uma ou diversas delas ao longo da vida. Veja que papai, veja que mamãe também passaram por um processo de escolarização e certamente o processo deles, bom ou ruim, o processo deles tem e teve interferência na minha formação. Olha o meu pai, olha a minha mãe, olha a formação de um, olha a formação de outro e vejo a minha formação. Então, as correntes educacionais. Nós experimentamos algumas correntes, vamos comentar e nos darmos conta quais correntes trouxeram benefício à nossa performance, ao nosso desenvolvimento,
quais correntes, de certa forma, retardaram a nossa progressividade na aprendizagem. Comentarei com vocês depois que fizermos um raio-x, uma visualização das correntes, 3 ou 4 parábolas folclóricas que ilustram bem as correntes, para que a gente possa ter isso na nossa mente. Partiremos ao final do nosso encontro de hoje para conversarmos sobre princípios básicos. Levantei 10 princípios básicos que podem orientar a nossa prática psicanalítica. São princípios, são pressupostos, eu diria 10 itens, 10 princípios que vão iluminar a nossa caminhada desde agora, como candidatos, e durante e depois como profissionais em psicanálise. Evidentemente que dentro de um código de ética, dentro de um guia que nós chamamos código de ética. E finalmente chegaremos à conclusão final do nosso encontro. É um bom prato que será servido hoje. Garanta que o seu ambiente de estudo seja um ambiente agradável, organize a sua mesa, organize o cenário que vai te receber, para que você tenha concentração, para que você tenha uma paz de espírito que permita absorver, que permita agregar as informações que serão passadas para que você as transforme em conhecimento próprio. Vamos à luta? Então, aqui nós temos o nosso primeiro movimento. Vamos passar, então, para esse famoso diagrama, um mapa mental. Sempre que puder, vamos partir do diagrama, deste mapa. É o nosso porto e o nosso ponto de partida. Vamos lá. Estamos aqui, então, diante desse diagrama, uma visão abrangente. Esse material depois será colocado em anexo para que vocês tenham acesso. Então, evidentemente que não precisa anotar as informações que vocês receberão, mas lembrando sempre, tenha do teu lado um bloco de notas para que durante a nossa caminhada, aquilo que se tornar significativo a você, porque você tem a sua história de vida, você tem a sua história de aprendizagem, você tem seus interesses e você tem o foco na busca que você faz do lugar onde você vive, do lugar onde você trabalha, do lugar onde você procura dar sentido e propósito à sua vida. Então vejam lá, nós estamos falando aqui hoje da psicologia educacional. Abrimos, de certa maneira, esse diagrama tem uma curiosidade, ele abre e fecha. Vamos ver se eu consigo fazer essa operação aqui com vocês, olha aqui. Então nós temos aqui, trazendo para o campo do nosso interesse, vamos falar da presença da psicologia e do lugar da aprendizagem. Vocês imaginem quanto de psicologia tem o meu pai, quanto de psicologia tem a minha mãe, quanto de psicologia tiveram os professores que pela nossa vida passaram, quantos tiveram essa sensibilidade psicológica necessariamente
a sensibilidade psicológica necessariamente não precisa passar por uma formação acadêmica. A gente se dá conta que ela existe na natureza das pessoas, na sabedoria das pessoas, na aprendizagem das pessoas ao longo da vida. Uma sensibilidade psicológica permite a nossa caminhada. Então, vamos a ela. Rapidamente? Não. Vamos com calma para que a gente não se perca. Nós estamos diante de um diagrama, que é esse conjunto de informações. Dentro desse conjunto de informações, nós vamos trabalhar de uma forma assim, didática, tranquila, para que a gente possa ter um conceito, para que a gente possa revisitar os lugares pelos quais passamos, possa revisitar as pessoas que se apresentaram ao longo da nossa vida como professores, como mestres, como formadores, e nos dar conta da síntese que hoje nós carregamos. Então, com relação à psicologia, vamos pegar o primeiro bloco, eu vou deixar assim um pouco em destaque. Então, nós teríamos assim, os ramos principais: definir a psicologia educacional no primeiro momento, depois abordar as teorias de aprendizagem no segundo momento, no terceiro momento, comentar fatores que influenciam a aprendizagem. Vamos falar de estratégias de ensino. Vamos falar do desenvolvimento profissional de educadores. Isso se volta também a vocês que candidatos à psicanálise e futuros psicanalistas, e questões atuais. Perfeito? Aqui nós temos, então, a proposta do nosso trabalho. Vamos voltar, então, para a definição da psicologia. Ela tem o seu foco no estudo do ensino e aprendizagem. Esse binômio ensino-aprendizagem tem acompanhado a nossa vida desde o nosso nascimento. Ensino, aprendizagem, ensino da parte dos pais, aprendizagem da nossa parte na família, ensino do ponto de vista da sociedade, aprendizagem da nossa parte, ensino do ponto de vista da escolarização e aprendizagem da nossa parte. Esse binômio ele é significativo. É importante que a gente possa revisitá-lo. Como nos ensinaram? Como quiseram que aprendêssemos? E o quanto aprendemos? Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Continuando. Questão levantada. Como aprendemos? E como nos ensinaram? Então, certamente você tem um bloco de anotação. Registre algumas técnicas que nós faremos uso delas. Eu vou apresentar 4 ou 5. Você escolha uma delas para que a gente possa ambientar esse nosso aquecimento. Nós estamos falando de ensino, aprendizagem. Nós temos interesse de ressignificar as boas experiências e as experiências que não foram boas. Este é o momento. Antes de mergulharmos nas águas da psicanálise, eu preciso tomar um banho e me recuperar. Eu preciso entrar para este curso de uma maneira intensa, por inteiro. Eu preciso me permitir entrar no curso de psicanálise com o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, a minha afetividade
a minha espiritualidade, as minhas emoções, para que, de uma maneira intensa, eu possa absorver o máximo do mínimo que me for oferecido. Então, técnicas. Vamos comentar. Primeira, meditação guiada de centralidade. Você certamente já fez a experiência de meditações, ou por meio de outras terapias, ou por meio de experiências religiosas. Meditação, essa capacidade que nós temos de deixar o mundo lá fora, o barulho dos carros, o barulho das pessoas, o barulho do mundo, nos recolhermos em um lugar agradável, silencioso no bom sentido, reservado, pode ser dentro da minha residência, do meu apartamento, da minha casa, pode ser num jardim botânico, pode ser nas montanhas, pode ser à beira da praia. Escolher um lugar que me agrade, escolher um cenário que me favoreça e me concentrar. Diante do cenário, trazer a razão da minha meditação. No nosso caso, nós vamos refletir o nosso processo de ensino-aprendizagem. Quando você tiver um tempo, faça isso. Uma recomendação. Meditação guiada por um tema. No nosso caso, centrada no ensino-aprendizagem. Ao longo dessa semana, você terá a oportunidade, escolha um lugar agradável e reviva, recupere essa memória. É significativo. Ensino, aprendizagem, desde quando a minha consciência me conduzir. Desde a idade mais remota até os dias de hoje. Já encontrei pessoas em minha vida que têm uma memória invejável. Já encontrei pessoas que têm memória de fatos da vida que aconteceram 2 anos e meio a 3 anos, ela conseguiu chegar. E comprova porque o fato aconteceu diante dos meus olhos. O jovem dizia do que lembrava quando tinha uma idade remota, próxima de 2 anos a 3 anos, contava o fato e a mãe confirmava. De fato, isso aconteceu. Então, faça você esse exercício de esticar ao máximo que você puder, buscar ao máximo que você puder suas memórias de vida, acontecimento junto ao pai, junto à mãe, junto aos irmãos, memória de lugares, de viagens, de sabores, memórias de alegria, memórias de desencontros. Procure trabalhar essa memória. Isso nós podemos fazer esse exercício a partir de uma meditação. Evidente que quando esse exercício se torna repetitivo, eu aguço a minha memória, eu melhoro a minha memória. E ela cada vez me leva para mais longe. Eu dizia a vocês, nós vimos nos primeiros encontros, questão
do aparelho topográfico, na visão de Freud, o consciente, onde a gente anda a maior parte do tempo, o pré-consciente, acessamos quando precisamos, e tem muitas coisas no inconsciente, que é um quarto, que é um salão, que visitamos poucas vezes. Então, como é importante acessar o pré-consciente, em termos de memória, de emoções, sentimentos que foram provocados ao longo da vida. E bater na porta do inconsciente e, aos pouquinhos, ir tirando fatos, lembranças, memórias que lá se encontram. Então, primeira técnica, meditação guiada de um modo centralizado, focado. Uma segunda técnica, a narrativa pessoal. Experimente fazer esse exercício com alguém de sua confiança. Um amigo muito próximo, uma amiga, um parceiro, um pai, a mãe, um parente, um desconhecido. Provoque uma conversa a respeito de como as pessoas aprendem, como as pessoas experimentaram o ensino-aprendizagem. Essa conversa ajuda, aquece as suas lembranças. Aquece as suas lembranças. Narrativa pessoal. Eu, preparando o material de hoje, me lembrava, eu tive o privilégio de 5 ou 6 anos estudar numa escola rural, onde a sala tinha 5 fileiras. Cada fileira era uma série. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Ou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Eu tive o privilégio de viver essa diversidade. Evidentemente, o ambiente proporcionou uma aprendizagem diferenciada. Curiosamente, desde o início da minha escolarização, eu experimentava, em termos de ensino-aprendizagem, a diversidade. Então, segundo item, narrativa pessoal, converse com alguém este assunto. Aquilo que for interessante, registre. Muitas coisas existem no baú da existência. Uma outra técnica, então, meditação, a narrativa pessoal com alguém muito próximo, alguém de confiança, ou uma pessoa diferente. Tudo isso vai permitir insights, vai bater a porta do pré-consciente, vai bater a porta do inconsciente e lembranças começarão a flutuar de uma maneira fantástica. Uma terceira técnica, a elaboração psicanalítica. Por quê? Elaboração psicanalítica? Porque todas as vezes que eu busco minha memória, que eu busco minhas emoções, meus sentimentos no passado, eu os busco para me alimentar. Não existe aquela história, eu lembro das coisas boas, as coisas ruins eu esqueço. Não esquece, elas vão para o inconsciente e lá ficam, nos bastidores, e lá continuam os ensaios, porque sabem que em um momento da vida elas retornam ao palco principal, ao palco, e voltam como atores principais em nossas vidas.
Então não existe, eu fico com as boas, as ruins eu jogo fora. Eu fico com as boas e alimento as boas. As ruins eu devo ressignificar. Não fugir, não esconder, não colocar no baú, não abandonar, porque elas não nos abandonam. Pense nisso. Pense nisso. Deixe de lado a autossuficiência, deixe de lado a arrogância, seja uma pessoa humilde. Permita que a vida lhe fale. Escute o inaudível. Escute o inaudível. Então, temos já meditação guiada, a narrativa pessoal com alguém. Temos a elaboração psicanalítica, a possibilidade de ressignificar minhas lembranças boas e minhas lembranças ruins. Não existe uma caixa preta onde aquilo que não deu certo lá permanece e tudo resolvido. Elas precisam ser resgatadas e ressignificadas. Uma outra técnica, o exercício da associação livre. Você, procurando como aconteceu o seu ensino-aprendizagem, se dê ao desafio de procurar as informações e vai anotando, sem nenhum interesse. Associação livre, na escrita, na lembrança, vá juntando todas as ideias, vá escrevendo. Associação livre, pergunte, converse com seu pai sobre aprendizagem, ensino-aprendizagem, converse com a sua mãe, converse com aqueles professores marcantes em sua vida, caso tenha oportunidade, ou lembre-se deles, dos marcantes, pelo lado bom, dos marcantes pelo lado do desencontro, e vai juntando as informações. Exercício da associação livre de palavras, de vivências, é muito interessante. Passando para um outro exercício, técnicas de ressignificação, propriamente não é uma a ressignificação não é uma técnica, mas é uma condição que já apareceu um pouco na elaboração psicanalítica. A ressignificação é um exercício, eu diria diário. Quantas coisas precisam ser ressignificadas? Ressignificadas quer dizer conectar os pontos deste novelo, conectar os pontos, ressignificar, conectar os pontos, entender por que algumas situações a gente não admite, não vive em harmonia. Técnica voltada para ressignificar. Uma outra técnica podemos chamar de questionamento socrático. Vocês vão se lembrar do velho Sócrates, andando com seus discípulos. Quem gostava muito de andar era Platão, na verdade, mas Sócrates, perambulando, caminhando também com os discípulos, sempre os provocava com perguntas, para que, a partir de cada pergunta, eles pudessem ir aprendendo. Essa questão de pergunta e resposta, veja como é antiga, desde Sócrates. Vamos avante. E uma última, uma técnica, uma escuta reflexiva.
Procure seus interlocutores, o pai, a mãe, o irmão mais velho, o amigo, a amiga mais próxima, o esposo, a esposa, o parceiro, a parceira, companheiro, a companheira. Procure aqueles que estão mais próximos e troque uma ideia com eles e faça uso da arte de ouvir, escutar. Uma escuta que me faz refletir. Poxa, você me disse isso? Muito curioso. Você comentou isso? Muito interessante. Por curiosidade, eu tenho um amigo de infância, vivemos dos 13 anos até hoje em comunicação, em convivência. Este meu amigo, ele tem uma memória impressionante, porque todas as minhas frases, ou quase todas as minhas frases, ele as lembra citando-as tal qual foram citadas no passado. Memória das frases que eu já não as tenho mais. Fantástico. Então, escuta reflexiva. Nós temos aquele comportamento que quando nossos pais, quando falam da nossa infância, nós nos envergonhamos ou nós ficamos intimidados. Gente, libera, alimenta, recupera, vale a pena, principalmente aqueles que têm o pai e a mãe vivos. Recupere essa memória, é fantástico. Bem, essas são as técnicas, um momento para um copo d'água e nós vamos. Podemos continuar? Estamos gravando. Então veja o seguinte, num terceiro momento, duas questões que podem nos ajudar a pensar a nossa prática do ensino-aprendizagem. Pensem comigo, escolha uma daquelas técnicas e veja onde podemos chegar. Primeiro, quais lembranças tenho de fatos de minha vida desde a infância, mais remota até hoje, quando o tema é o que me ensinaram e o que eu aprendi. E num segundo momento, ao fazer esse exercício, muitas emoções se apresentarão. Então, no segundo momento, descrever emoções, pensamentos e o contexto das experiências das aprendizagens. Evidente que você terá um farto material, mas escolha aquelas significativas. Experiências significativas que geraram boas emoções, que não geraram boas emoções, registre e deixe em banho-maria. Por quê? Porque nós estamos falando em psicologia da aprendizagem, psicologia da educação, nós estamos resgatando, nós estamos conectando pontos para que a gente possa estar por inteiro dentro da proposta do ensino e da aprendizagem em psicanálise. E uma terceira questão, observe o lugar das aprendizagens. Respondendo o seguinte, observe o lugar da aprendizagem, onde nós aprendemos
e como nós aprendemos. Aprendemos como? Alguém ensina? Aprendemos como? Aprendemos sozinho? Aprendemos como? Convivendo com alguém que faça alguma coisa diferente? Convivendo com profissões diferenciadas? Convivendo com habilidades diferenciadas? Como aprendemos? Bem, cá nós apresentamos nossos exercícios. Vamos rememorar. Pessoal, voltamos então ao nosso mapa, ao nosso diagrama, depois dessa conversa aquecida pelo calor da afetividade. Vamos ao nosso mapa mental. Então, o que vamos destacar nesse momento? As teorias de aprendizagem. Como nós aprendemos? Evidentemente, muitos teóricos se apresentaram ao longo da história da escolaridade e nós tivemos alguns movimentos significativos. Nós tivemos o behaviorismo, num primeiro momento, o cognitivismo, o construtivismo. Evidentemente, entre essas três apareceram outras que nós podemos chamar de uma forma mais folclórica, a educação tradicional, aquela educação de pergunta e resposta, de memória, de prêmio, de punição, de classificação, de medalhas. Uma educação onde o professor era o protagonista e o educando, o aluno, era o aprendiz. Aquele ambiente de sala de aula, professor na frente, tablado, quadro negro, quadro verde, alunos enfileirados, um professor falando o tempo todo, sala em silêncio, recebendo as orientações, todos os fatos e informações verdadeiros, sem possibilidade de crítica, sem possibilidade de opinião. Educação tradicional. A educação tradicional, por outro lado, tem as suas coisas boas e tem seus limites. Eu estou reforçando muitos limites, mas tem o lado bom. Era uma educação que organizava os conhecimentos, que permitia ao educando novos conhecimentos, novos conceitos. Bem, nós temos então as três identificadas aqui: behaviorismo, cognitivismo, construtivismo. Num cenário maior, educação tradicional. Depois nós tivemos uma educação chamada de educação libertadora. Depois nós tivemos da escola nova. Nós tivemos uma educação voltada para o mercado de trabalho, uma educação técnica. E, pulando, temos uma educação no mundo de hoje que eu quero comentar ao final do nosso encontro. Dentro do behaviorismo, que nós podemos chamar assim, dentro dessa teoria de aprendizagem comportamental, a educação entendia que a educação existe para moldar o comportamento. A educação existe para garantir bons comportamentos, bons hábitos. A educação existe para formar um bom cidadão. Nessa visão, condicionamento clássico de Pavlov foi um clássico. O condicionamento operante de Skinner também fez escola, num clima de reforço e punição, de notas e de premiação. Aqueles que respondessem ao sistema que estava sendo colocado, ensina e todos aprendem, sem questionamentos, sem distância crítica, sem garantir espaço para a subjetividade. A educação, uma educação objetiva, uma educação de perguntas e respostas.
Nós tínhamos os professores que sabiam as perguntas e as respostas, nós, alunos, não sabíamos as perguntas e nem sabíamos as respostas. A corrente cognitivista, interessante lembrar, do cognitivo está ligado ao conhecimento. Então, como se processam as informações? Aí nós vamos lembrar de alguns clássicos. Vygotsky fez história e eu gostaria de comentar com Vygotsky quando nós conversarmos sobre o socioconstrutivismo, mas ele também está numa linha cognitivista, num primeiro momento. E teremos depois o construtivismo, já numa visão mais alargada de ensino-aprendizagem, onde não é o professor mais o protagonista, onde o aluno começa a protagonizar o seu ensino-aprendizagem, começa a construir o seu conhecimento, onde o aluno é respeitado a partir do que já conhece. Então, nós temos o Piaget, significativos, teremos Vygotsky, teremos Husserl, também que trabalhará a aprendizagem significativa. Temos, então, aqui tendências de teorias em aprendizagem. Embaixo, fatores que influenciam a aprendizagem. Os cognitivos, na minha sala tinha o mais inteligente, tinha aquele que não era o mais inteligente, tinha aquele que tinha facilidade, que não tinha facilidade. Existiam alunos que eram bons em cálculos, existiam alunos que eram bons na escrita, existiam alunos que eram bons nas artes, havia alunos que eram bons no idioma, daí por diante. Inteligência, DNA. Falando de outros fatores, estilos de aprendizagem. Cada um tinha ou tem uma maneira de aprender, importante que eu descubra qual é a minha, e cada um tem a sua motivação. Por que eu preciso ir para a escola? Meu pai, minha mãe me obrigam. O Estado obriga. Nenhuma criança fora da sala de aula. Quais motivações movimentam o meu ensino-aprendizagem? Temos os fatores sociais, contexto socioeconômico, conta o nível econômico das famílias, classe média, classe alta, o pessoal do povo da classe básica, os pobres, os empobrecidos. A minha classe social faz uma diferença na aprendizagem? Faz, reflete. A influência das minhas amizades, dos meus amigos, da minha rua, do meu bairro, do meu clube, da minha igreja, da minha escola, essa experiência da diversidade dos outros que comigo convivem, e a cultura da escola. É uma escola confessional, uma escola pública, uma escola particular, uma escola de bairro, uma escola rural, uma escola de cidade pequena, uma escola de cidade grande. E fatores emocionais. Eu tenho prazer de ir para o colégio. E eu me bloqueio quando devo ir ao colégio. O colégio, a escola é um lugar que eu adoro. O colégio, a escola, um lugar que não me agrada. Um testemunho pessoal, apesar da experiência plural das 5 séries na mesma sala, quando saí dessa escola e fui para uma escola tradicional, que tinha muros,
que tinha grades, que tinha uma multidão, eu tinha um medo enorme de ficar lá dentro, longe dos meus pais e dos meus irmãos. Lado emocional, questão da ansiedade, de sentir-se bem no lugar que se encontra. Conta um outro fator, resiliência, capacidade de, diante do desafio, de garantir a intencionalidade, a força de vontade. É preciso, é necessário. Podemos avançar um pouco mais. Nesse momento, nós podemos comentar um pouco, de uma maneira significativa, a proposta da educação ao longo da nossa história. Começaria comentando com vocês um pouco a Era Antiga, a Era chamada Clássica. Então, podemos dar início com a Grécia, onde lá se aprendia, através dos filósofos, uma educação da oralidade, conhecimento oral transmitido de uma geração para outra geração, conhecimento dos filósofos que eram repassados de uma forma oral, e o recurso era o diálogo, conversas com pares, conversas com grupos. Isso nos tempos da Grécia era antiga. O método socrático do diálogo, pergunta, resposta, questionamentos. Na época de Roma, o que se privilegiava? A oratória, saber falar bem, saber falar em público, vocação política. Os políticos sabem fazer o uso da oratória de uma forma impressionante. Os romanos, se falando de ensino-aprendizagem, se voltavam para a oratória e para a educação da cidadania romana. Avançando um pouco mais, na Idade Média, nós temos a presença muito forte da igreja, com os mosteiros, conventos, universidades, uso exclusivo, produção de manuscritos, livros, um conhecimento dado a uma minoria. A preocupação era o ensino religioso, o ensino teológico, na universidade teologia, na universidade direito, na universidade medicina, na universidade belas artes. Tudo isso na mão da Igreja Católica. Na sequência, nós podemos falar do Renascimento e do Iluminismo. Renascimento. Um momento muito forte de questionamento do dogmatismo religioso. E, ao mesmo tempo, um estudo muito forte dos clássicos gregos. Renascimento, o esplendor das artes. Quanto ao iluminismo, a chegada da razão, aquela razão que veio questionar o poder religioso, o pensamento crítico, o iluminismo que trouxe a razão para dentro das universidades
em termos de pesquisas, de experiências. Temos um outro momento na evolução do ensino-aprendizagem que aconteceu com a Revolução Industrial. Muitas escolas se voltaram. É preciso alfabetizar, é preciso letrar o povo. Mais informação, mais conhecimento, para que eles possam atender a necessidade do mercado, das fábricas. Curiosamente, essa preocupação da Revolução Industrial chegou até os dias de hoje. Quantas escolas particulares e públicas que existem em função do mercado de trabalho são avaliadas pelo resultado dos vestibulares. Escolas que têm uma natureza voltada para o mercado de trabalho. É de se pensar se é por aí o caminho. Passando para o século XX, modernidade, nós vamos encontrar construtivismo, socioconstrutivismo, vamos encontrar a valorização do lugar do aluno, educação para ser sujeito, educação para ser protagonista. A escola nova reforça novamente o lugar do aluno, menos autoritarismo e mais presença, mais experiência significativa da parte do aluno em se tratando de ensino-aprendizagem. E século XXI, nós temos aí a era digital. Devemos pensar o lugar do ensino-aprendizagem diante das novas tecnologias, uma revolução impressionante. A tecnologia, ela mexe no lugar do ensino da aprendizagem, mexe agregando valores. Existe uma anedota clássica que dizia o seguinte: se nós trouxéssemos uma pessoa da Idade Média para os tempos de hoje, isso nos meus tempos de professor em colégios, se você trouxesse alguém da Idade Média para os tempos de hoje, ele ia entrar em muitos lugares e ficaria perdido. O único lugar que ele entraria e se sentiria em casa é a escola. Pense nisso. Evidentemente que hoje nós temos um outro cenário favorável às novas ondas e favorável aos novos desafios. Nós somos otimistas, acreditamos numa educação diferenciada, uma educação que agrega valores à criança, ao jovem, ao universitário, que procura fazer do conhecimento uma qualidade de vida para si, para o entorno, para todos, no presente e no futuro. Vamos avançando um pouquinho mais e vamos tomar mais um. Bem, voltando a caracterizar de uma maneira folclórica as correntes educacionais, 4 parábolas. Primeira delas, e vocês vão lembrando os modelos de ensino-aprendizagem, as correntes educacionais que se apresentaram ao longo dos anos, ao longo da nossa história. Então, a primeira parábola vai lembrar uma corrente educacional. A parábola, o oleiro e a argila. Vocês, se já tiveram o privilégio de ver isso pessoalmente, ou de ver isso na mídia, no cinema,
o oleiro que trabalha o vaso com as próprias mãos, de uma forma artesanal, um artesão. E quando ele precisa passar para frente o seu ofício, o seu conhecimento, a sua habilidade, ele ensina, mostrando como se faz. Mostrando como se faz. Lembre-se dessa primeira parábola. Educação por imitação. Alguém sabe, alguém tem habilidade e alguém ensina. É o artesão, é o alfaiate, é o pintor. Uma segunda parábola. A primeira lembra um pouco a educação tradicional. A segunda pode lembrar um pouco o construtivismo. A ideia da colmeia das abelhas. A organização, as operárias trabalhando, cada abelha com a sua função, e o conjunto desse trabalho, um resultado maravilhoso. Colmeia, cooperação, construtivismo. Pulei, mas é bom resgatar, o behaviorismo. Qual a ideia? A ideia do jardineiro. Imagine um jardim, o jardineiro regando as plantas todos os dias, aproveitando da natureza, do sol e privilegiando aquelas plantas com bom desenvolvimento. Aquelas plantas que não têm um bom desenvolvimento, vamos arrancá-las. Avançando por uma outra corrente, humanismo, uma linha que eu trabalho muito dentro dela, evidentemente, superando as fragilidades e limites. O humanismo seria, como seria o iluminismo, numa parábola? O iluminismo, você imagina duas crianças jogando xadrez e o professor permitindo que elas joguem dentro das próprias regras. Interessante. Podemos aprofundar essa ideia. E uma última ideia, uma outra corrente de Freire. Qual a imagem de uma parábola? A imagem de um conselho de aldeia, onde todos sentamos, todos vamos conversar e vamos partilhar o nosso conhecimento. Bem, diante dessa provocação parabólica nos dois sentidos, de antena e de recurso de linguagem, nós podemos, e aqui finalmente, nos retornando ao nosso mapa mental, caracterizar um pouquinho as correntes, para que a gente possa se dar conta dentro do qual delas nós mais vivemos, ou mais experimentamos. A primeira, nós podemos chamar, que todos vão se lembrar, a escola tradicional, uma escola que se apresentava com um ensino-aprendizagem através de informações, de fatos, todos verdadeiros, segundo a opinião dos professores, não tem por que pensar diferente. Portanto, uma educação de pergunta e resposta. As respostas devem ser assimiladas, decoradas, o trabalho da memória,
trabalho da memória. E como aprendemos? Aprendemos decorando. Eu mesmo experimentei certames de 500, 700, 800 perguntas. Era uma técnica de aprendizagem. Tem o seu valor, tem o seu mérito, mas tem os seus limites. Educação tradicional, o protagonista, o professor, e o aluno, um convidado especial. Um processo de transmissão e assimilação de conhecimentos. A escola tradicional tem coisas boas e a escola tradicional tem os seus limites. Analisem vocês a experiência que vocês fizeram, o que for bom, valorizem, e aquilo que não foi bom, ressignifique. Aquela educação de carteiras enfileiradas, permissão levantando a mão para perguntas, provas periódicas, provas que a gente poderia chamar assim somativas. No final do período, perguntas e respostas, e o que você aprendeu, você responde. Me lembro de uma anedota muito curiosa também. Nessa aprendizagem, é como se nós, e porque você aprende português, matemática, inglês, e vai, então, a sua média final, resultado do seu aproveitamento em cada disciplina, permite que você passe de ano. A tua média final permite que você passe de ano. E aí me lembro daquela anedota do aluno procurando tirar um brevet de avião, onde no conjunto todo da formação dele, ele teve uma habilidade enorme para fazer esse avião subir. Só que tem uma dificuldade enorme para fazer esse avião descer. Mas a média dele foi 7. Foi aprovado. Você andaria com esse piloto? Isso é uma ironia para mostrar o que é essa educação tradicional bancária, como ela tem os seus riscos. Então, educação tradicional. Avançando para uma outra educação, a escola nova tentou repensar o lugar do professor e o lugar do aluno e procurou garantir ao aluno aprendizagem mais ativa, mais significativa. A gente aprende fazendo, mas aprende fazendo ainda dentro da sala de aula apenas. Mas não se deixou de ser um avanço. Entramos no construtivismo, no socioconstrutivismo, onde o aluno continua sendo o protagonismo, continua com seu protagonismo, mas pensando a educação não só dentro da sala de aula, mas fora, no entorno. Uma educação que busca conhecimento desde dentro da sala de aula até o seu entorno, considerando o bairro, a cidade, o mundo, a cultura. Uma educação voltada para projetos, uma educação voltada para resolução de problemas. Essa é a passagem que nós tivemos com o socioconstrutivismo. Humanismo já comentamos. O humanismo tem o mérito da sua preocupação integral. A minha época, uma grande discussão. A escola serve para escolarizar, para informar, ou a escola serve para formar? A escola trabalha só com informação ou trabalha com formação? Numa escola humanista, a escola informa e forma, forma e informa. Uma educação para valores. Comentamos
já muito do construtivismo e do socioconstrutivismo, Piaget, Vygotsky e Companhia Limitada, onde se aprende de uma maneira significativa e se aprende de uma maneira significativa não trabalhando na individualidade. Se aprende a trabalhar com o outro, se aprende a trabalhar com grupos. E vejam a onda no mundo de hoje, como é importante conviver, como é importante aprender, experimentar o grupo, as diferenças. E, finalmente, comentamos da educação voltada para o mercado de trabalho. Uma educação produtivista ainda existe. Ainda muitas escolas públicas, particulares, muitas lideranças governamentais. Vejamos o caso do Brasil, que até hoje não conseguiu dar uma identidade ao ensino fundamental, não conseguiu dar uma identidade ao ensino médio perdido. Cada expert, cada especialista desenha o ensino fundamental e médio de uma forma diferenciada. Este é um grande desafio dos nossos tempos. Como ensinar, como aprender. Pessoal, me dei conta que nós estamos num tempo de 1h e 10 minutos. 10 minutos, vamos ver se nós fechamos o nosso trabalho. Então, vamos partir para a conclusão. Diante desse nosso cenário, esse cenário que nós já apresentamos a vocês, com esse diagrama, com essas correntes educacionais, no que elas têm de bom, no que elas têm de ruim, e apenas para mostrar a vocês estratégias de ensino. Então, hoje nós falamos muito de metodologias ativas, aprendizado por meio de problemas, aprendizado por meio de projetos, aprendizado por meio da sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma coisa muito curiosa, uma tendência, acredito que muito por crescer. Os alunos estudam o conteúdo em casa, em sala de aula, eles discutem o que estudaram em casa, os conceitos e os conteúdos. É fantástico esse trabalho. Importante também, sempre que falamos em ensino-aprendizagem, precisamos garantir que exista uma avaliação, que é um controle de qualidade, um controle da performance. Necessariamente esse controle da performance não precisa ser eu me comparar com os outros. Eu sempre digo, em ensino-aprendizagem, eu sempre preciso comparar comigo mesmo. Nós temos alguns modelos de avaliação, a formativa, que ela me dá um resultado da positividade, do êxito do meu trabalho. Ela está sempre formando, percebendo fragilidade, formando. A somativa, nós já brincamos com ela, veio muito da educação tradicional, e a necessidade cada vez mais de feedback contínuo, formação contínua, veio para ficar. Com relação à tecnologia na educação, nós, no nosso caso, estamos trabalhando ensino à distância, modalidade dos tempos modernos. Precisamos aprender a conviver e a ganhar com essa grande conquista. Recursos da multimídia significativos, muito a ser explorado. Plataformas de aprendizagem da mesma forma. Na verdade, o nosso curso de psicanálise, ele acontece nessa estratégia. Tecnologia da educação muito forte, voltada para educação à distância, com uso de multimídia e de plataformas de aprendizagem. O finalzinho,
desenvolvimento profissional, importante lembrar, gente, nós teremos uma jornada de 1 ano e meio, 2 anos juntos, de convivência, de troca de informações, de crescimento, mas lembrem-se sempre, necessidade de formação contínua, todos os anos, através de leituras, de workshops, seminários, encontros, grupos de trabalho e, na medida do possível, aqueles que permitirem que o trabalho cresça, se voltem para a pesquisa, se voltem para a publicação. Ajudem a aumentar a literatura em psicanálise. É um campo muito desafiador. E a última parte, questões atuais, que a psicologia educacional enfrenta, cada vez mais uma preocupação com a inclusão, a educação especial, preocupação com a diversidade, nós não aprendemos a trabalhar com a diversidade e a equidade, e cada vez mais currículos ajustados às necessidades dos alunos. Os alunos têm perguntas, os alunos têm questionamentos. Em cima dos questionamentos devem nascer os currículos. Questões atuais, a questão da saúde mental, o bullying, o estresse escolar. Não vamos entrar no mérito agora desses desafios. E as políticas educacionais, comentamos um pouco delas aqui, das nossas governanças estaduais, federais e municipais, necessidade de colaborarmos nas reformas educacionais, na avaliação da educação nacional, repensarmos formas de financiamento para garantir uma educação para todos. Bem, com isso, voltamos novamente à nossa conclusão. Como podemos concluir? Da seguinte forma: a educação hoje tem muitas tendências. Por que fizemos esse trabalho com vocês? Porque nós vamos apresentar uma proposta de ensino-aprendizagem em psicanálise. Importante que eu faça uma revisão da minha vida de ensino-aprendizagem. Descubra como eu aprendo melhor. Que eu ressignifique os meus impasses, os meus traumas, os meus desencontros, para que eu entre inteiro no estudo da psicanálise. Então, tendências da educação hoje. Hoje nós temos uma educação que pode ser híbrida, um pouco da educação tradicional, um pouco do socioconstrutivismo, um pouco da educação voltada para o mercado de trabalho. Então, esse conjunto todo nós vamos chamar de uma educação híbrida, que pode responder um apelo. Se você se sente melhor dentro dessa corrente, pode ser uma escolha. Eu gosto de viver essa diversidade, experimentar a diversidade do ensino-aprendizagem. Ok, um dos caminhos. Existe um outro caminho chamado da gamificação, uma tendência cada vez mais forte, principalmente para a infância e a adolescência, mas já vejo que existem muitos jogos sendo utilizados nos campos universitários, no sentido de garantir ensino-aprendizagem. Uma outra tendência, já comentava com vocês, a sala invertida. Eu trabalho conhecimento na minha casa e no colégio, na escola, será um lugar de debate e discussão. Na nossa experiência de cursistas, evidentemente que nós temos a nossa escolha. Evidentemente que não teremos uma sala de aula física. Teremos, no segundo semestre, uma sala de aula digital. Mas a sala
será significativa, a conversa da sala será significativa, desde que eu trabalhe com essa ideia da sala invertida. Eu aprofundo os conteúdos e trago as dúvidas. Eu aprofundo o conteúdo e trago dúvidas. Uma outra tendência da educação no século XXI, a chamada educação maker. Educação, faça você mesmo. Você experimenta, você cria. Eu diria, a educação maker nos chama para aquela questão, você se torne um autodidata e conte com a ajuda daqueles que estão no seu entorno, daqueles que você entende que sabem mais do que você, que já progrediram um pouco mais do conhecimento que você tem. Educação maker, a educação do autodidata. Faça você mesmo. Hoje eu acredito de uma forma muito intensa na educação do autodidata. Você tem a necessidade, você busca o conhecimento. Você tem o problema, você busca o conhecimento. Você tem o desafio, você procura a fonte. Sensacional. Tiro o meu chapéu. Aqui, os autodidatas têm o meu respeito. Gente diferenciada, gente que pensa fora da casinha, gente que faz diferente. Temos uma tendência também à educação para a sustentabilidade, para uma consciência global. Eu diria que essa educação ela deve estar presente em todos os outros tipos de educação. Nós abrimos falando da filosofia da empresa IBRAF, como é importante que ela se volte para formar o profissional dentro de 3 características. E lembrávamos da questão de profundo conhecimento teórico da psicanálise, que tenha uma coluna voltada para a espiritualidade e tenha uma coluna voltada para a sustentabilidade. Avançando um pouco mais, uma outra onda em termos de educação no século XXI, a educação que nós chamamos de neuroeducação. Como o cérebro aprende. Cada vez mais, grupos se organizam, movimentos se organizam em termos de ensino-aprendizagem voltados para o foco. Na medida que eu me dou conta de como o cérebro aprende, eu facilito a minha aprendizagem. Neuroeducação. Vamos encontrar muito material nas neurociências. E, finalmente, fecho com ela, porque eu acredito muito nela, a aprendizagem baseada nas competências. Depois de 35 anos, presente em diversos colégios, diversas faculdades, eu me dei conta que o melhor caminho para a escolaridade, o melhor caminho para o ensino-aprendizagem é trabalhar competências e habilidades. O momento de hoje é o momento da aprendizagem baseada em competências. Pense nisso. Estamos no nosso tempo, estourando o nosso direito de falar com vocês. Acredito que temos muitas coisas boas neste 5º encontro para serem revisadas. Lembre-se sempre por que o João fez questão de abrir o curso
com esta aula, justamente para sinalizar a cada um de nós a necessidade de revermos a nossa aprendizagem e ficarmos com o melhor que ela nos tem oferecido. E termos hoje a capacidade de escolher o melhor caminho. Quanto aos princípios básicos do psicanalista, num próximo encontro eu volto a eles. Já abusei da paciência de vocês. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado por estar comigo nessa caminhada de uma vida diferente e melhor para a gente e para todos aqueles que conosco hão de conviver.